por gentileza. Novo Testamento, carta de Paulo aos Efésios. Abra lá as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E nós vamos estudar o capítulo 4, a partir do verso 17. Efésios, capítulo 4, verso 17 a 24. Então, abram lá as Escrituras, a palavra de Deus, e a minha oração, que Deus fale com cada um que está aqui nessa noite. Que Deus fale a cada coração, que Deus venha de encontro, e que Deus venha esclarecer a vontade dele sobre as nossas vidas como cristãos. Novo Testamento, Efésios, você vai encontrar Efésios ali depois de Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 4, a partir do verso 17. Abra lá, ou conecte. É muito importante você manter a sua Bíblia aberta para você conferir aquilo que vai ser ensinado. Pois bem, acompanhe comigo a leitura da Escritura. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então até aqui. Vamos orar mais uma vez para que o Espírito Santo nos ajude a entender o texto sagrado. Pai Santo, Pai querido, nós estamos aqui reunidos diante da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é sagrada, que é perfeita, que é pura e que nos esclarece. E nos aproximamos com temor, ó Deus, pois nós ouvimos a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Então que nessa noite o Senhor venha ministrar a cada coração dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que estão assistindo, Deus. Que o Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para entender o texto sagrado e que o Senhor, mais uma vez, fale conosco. É tudo o que precisamos, ó Deus. É ouvir a Tua voz através das sagradas letras. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito especial. Deixa eu só situar você numa questão contextual. Quem escreveu essa carta foi o grande apóstolo Paulo, que foi um grande missionário da fé cristã no século I. Ele plantou essa igreja na cidade de Éfeso, que fica ali aos redores da Grécia. E ele plantou essa igreja com a ajuda de um casal, Priscila e Áquila. E quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. Ele estava numa prisão domiciliar em Roma, foi a sua primeira prisão. Ele estava preso porque ele estava pregando o evangelho de Jesus e os judeus fizeram uma manobra política para que ele fosse preso e ele ficou preso numa prisão domiciliar em Roma. E nessa prisão domiciliar, ele escreveu essa carta. Efésios é uma carta. Ele escreveu essa carta para os cristãos de Efésios. Quando ele, no passado, plantou essa igreja na cidade de Éfeso, a história está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É interessante que a cidade de Éfeso, ela era aquecida e movimentada
pela grande deusa Diana. A deusa Diana, ou deusa Artemis, ela era a grande deusa e padroeira da cidade de Éfeso. E o comércio era aquecido através das vendas das pequenas estátuas da deusa Diana. Mas quando Paulo ele chegou nessa cidade e ele viu esse cenário religioso, ele começou a pregar o evangelho, as pessoas foram se convertendo de tal maneira que começaram a jogar fora as suas estatuetas. Eles deixaram de serem devotos da deusa Diana, jogaram as estátuas fora e conheceram o evangelho de Jesus. Algo muito forte na cidade de Éfeso era também a feitiçaria e a magia. Mas é interessante que muitas pessoas que ouviram o evangelho da boca de Paulo, essas pessoas pegaram os seus livros de magia, foram na praça pública e queimaram os seus livros. Não forçados pelo apóstolo Paulo, mas convictos pelo evangelho que eles tinham recebido através do apóstolo Paulo. Então é interessante como quando o evangelho ele penetra na sociedade, ele muda o status quo daquela cidade, ele muda os conceitos e os valores equivocados daquela sociedade através do poder do evangelho de Jesus Cristo. Aí ele escreveu essa carta para fortalecer a fé dos cristãos de Éfeso, porque Paulo estava preso, o grande líder estava preso. E para que os cristãos não ficassem desanimados, ele escreveu essa carta para fortalecer a fé dos efésios. Pois bem, o que nós já vimos até aqui? Nós vimos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que já estudamos. Esses 3 primeiros capítulos falam de ortodoxia. O que é ortodoxia? É a doutrina correta. Então, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Paulo está ensinando doutrina para a igreja de Éfeso, para que eles não se desviassem. E esses 3 primeiros capítulos falam do fundamento da nossa salvação, sobre como nós fomos salvos, o porquê nós fomos salvos. E Paulo deixou bem claro que nós fomos salvos porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Olha que coisa! Antes de nascermos, Deus tinha nos escolhido para a salvação, e a salvação nos alcançou dentro da nossa história, aqui nesse mundo. Aí capítulo 4, 5 e 6 é uma parte mais prática, que a gente chama de ortopraxia, isso é a prática correta da doutrina. Porque capítulo 4, 5 e 6, como é uma parte prática, ele fala das evidências da nossa salvação. Então a primeira parte da carta fala do fundamento da nossa salvação, como Deus nos salvou. A segunda parte da carta fala das evidências do verdadeiro cristão que foi salvo e perdoado e que tem relacionamento com Deus. Então esses são os 2 grandes blocos da carta de Paulo. Agora, nós estamos no capítulo 4. Dos versos de 1 a 5, nós estudamos como manter a unidade da igreja, porque aqui no capítulo 4, Paulo está fortalecendo a fé dos cristãos da igreja de Éfeso. Capítulo 7 a 16, nós falamos aqui sobre como manter a maturidade da igreja, que a igreja tinha que ser madura, tinha que ter firmeza e não levada por toda a onda de doutrina, como já no século I era tão ensinada. E hoje eu quero ver com vocês um outro tema extremamente delicado. Como manter a santidade da igreja. Então, até aqui, nós vimos como manter a unidade da igreja. A igreja tem que estar unida, tanto na doutrina como na prática. A igreja tem que ter maturidade, porque se não tiver maturidade, não vai sobreviver na fé cristã. E terceiro, nós veremos hoje que a igreja precisa manter a santidade. Porque a igreja é um povo que Deus escolheu e Deus separou para ele. Este é o entendimento da palavra santo. A palavra santo significa separado. É que Deus nos separou para viver para ele. Tá? Eu sei que muitos de nós temos um entendimento meio equivocado de santidade. É como se uma pessoa que não tivesse imperfeições e que foi canonizado ou canonizada. Mas não é o sentido bíblico. O sentido bíblico de santo ou de santidade é uma pessoa que foi separada por Deus para que pudesse viver para Deus. Então, nesse sentido, todos nós somos santos.
Todos nós somos santos, porque nós fomos separados, não porque somos bons, mas porque Deus, na sua graça e misericórdia, nos separou para viver com Ele e para andar com Ele. Agora, olhem só, o capítulo 4, do verso 17, até o capítulo 6, o verso 9, fala de duas coisas. Fala da antiga vida e da nova vida. Paulo deixa bem claro em Éfeso que quem é cristão teve uma antiga vida e agora precisa ter uma nova vida. Isso é, precisa ter uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova vida que os cristãos possuem em Cristo. Isso exige a suspensão do pecado, o início de novos comportamentos que fluem da santidade e da pureza de Cristo que reflete em nossas vidas. Então, essa parte da carta fala do antes e depois. O que nós éramos antes de sermos cristãos? Vida antiga. E agora que nós somos cristãos e conhecemos a Cristo, nós precisamos ter uma nova vida que o próprio Cristo produz em nós. E precisamos ver isso. Pois bem, nesses versículos que nós já lemos, Paulo, ele fornece 4 características de estilo de vida que os cristãos devem evitar. 4. Eu quero apresentar para vocês. Aqui do verso 17 até o verso 19, tem 4 estilos de vida que os verdadeiros cristãos devem evitar. Porque não faz mais parte da nossa natureza como cristãos, como seguidores de Jesus. E aí eu quero chamar sua atenção para o texto sagrado. Olha só o verso 17 na sua Bíblia, quando ele fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios. Quando ele usa essa transição, isso, portanto, ele está falando, se referindo ao assunto que já foi tratado, a unidade da igreja e a maturidade da igreja. Então ele está dizendo o seguinte: diante da unidade e da maturidade, diante de tudo isso que eu já ensinei, eu quero falar uma coisa para vocês. Diante de Deus, diante do Senhor, eu quero suplicar uma verdade para vocês, que vocês não vivam mais como gentios. Ou, como estão algumas traduções, que vocês não vivam mais como os pagãos. O que é um pagão? Um pagão é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Um pagão é uma pessoa que não teme a Deus. Um pagão é uma pessoa que não se importa com os absolutos de Deus e quer viver do seu jeito. Isso é um pagão, gente. A nossa sociedade é uma sociedade pagã, que não se importa com Deus e que quer viver segundo os seus pensamentos, segundo as suas filosofias, segundo os seus conceitos, que não são os mesmos conceitos de Deus. Isso é paganismo. Mas quando ele fala assim, não andem como os gentios, a gente precisa entender, porque os efésios eram gentios. O que é um gentio? É um não-judeu. Então toda pessoa que não era da tradição judaica era um gentio, um estrangeiro. Mas aqui gentio, ele está se referindo aos gentios não convertidos, não regenerados. Aqueles que não estavam seguindo a Jesus. Então ele está dizendo isso: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês solenemente. Eu quero exortar para vocês que vocês não vivam mais como os pagãos. Porque você não é mais pagão. Você conhece a Cristo. Aí, quando ele fala assim, não vivam mais, ele se refere ao estilo de vida, à conduta habitual na vida, sua natureza geral, seus costumes equivocados, a sua tradição contraditória, seus valores, suas metas, seus conceitos e sua cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. Aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, não vivam mais como os pagãos. Não tenham o mesmo estilo de vida. Não tenha mais os princípios e os valores, porque os princípios e os valores de um cristão é totalmente diferente de um pagão que não conhece a Deus. Então, olha só, você precisa entender que se você realmente ama a Deus e é um cristão, seguidor de Jesus, você precisa entender que a sua mentalidade é outra. É outra. Um cristão não pensa como um pagão. Existe um grande abismo entre o paganismo
e o cristianismo. Nós precisamos entender isso. Então, olha só, como é a vida dos gentios ou dos pagãos? Aí Paulo, ele faz uma exposição sobre o estilo de vida dos pagãos que os cristãos não podem mais ter. Porque nós somos uma nova criatura, uma nova pessoa, porque Deus converteu os nossos corações. Ele nos chamou das trevas para a luz, ele mudou a nossa vida, mas Paulo solenemente, ele faz algumas advertências, dizendo o estilo de vida do pagão, e eu quero chamar a sua atenção. Então lembre-se que o pagão é o incrédulo, é o descrente, que não quer seguir a Jesus e quer viver a sua vida do seu jeito. E aí, eu destaco para vocês, em primeiro lugar, os incrédulos são improdutivos intelectualmente. Veja o verso 17 de novo na sua Bíblia, quando ele diz assim: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Vamos entender aqui. Os incrédulos são improdutivos intelectualmente, não no sentido que eles não são inteligentes, não é isso. No sentido de não entender os absolutos de Deus. No sentido de não entender os conceitos de Deus. Então, nesse sentido, os incrédulos são improdutivos intelectualmente, porque eles não entendem. Não entra na cabeça. Eles não conseguem refletir nos absolutos de Deus, por isso que ele diz assim, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Essa palavra vaidade no grego, no Novo Testamento grego, significa falta de propósito, vazio, futilidade. Essa palavra, ela era usada pelos ídolos, os ídolos que os gregos adoravam, os deuses que eles adoravam, representados em suas estátuas. Então Paulo ele usa essa palavra vaidade, dizendo o seguinte, olha, assim é a cabeça do pagão. Ele não entende, ele não consegue processar, ele não consegue discernir as coisas de Deus. Por isso que os seus pensamentos são vazios, são vazios. Então esse é o problema, gente. Por que será que tem muita gente que não entende? Por que será que tem muita gente que não discerne as coisas de Deus? Porque são improdutivos intelectualmente, porque não creem em Deus. Por isso que eles não entendem. Aí, Paulo fala aqui que eles têm pensamentos obscurecidos. Os gentios também têm mentes obscurecidas, privados da verdadeira fonte de luz e do esclarecimento que Deus concede a seus filhos, vivem num estado de escuridão intelectual. Então, os pagãos têm pensamentos obscurecidos porque a sua mentalidade está na escuridão. Sabe por quê? Porque ainda não experimentaram a fonte de luz de Deus. Por isso que vivem nas trevas, aqui dentro, na escuridão. Não conseguem enxergar quem é Deus. Não conseguem enxergar, não conseguem entender quem é Jesus. Não conseguem entender o que Jesus veio fazer por nós aqui nesse mundo. E não conseguem entender a vida que precisam ter diante de Deus. E por isso eles decidem pelos seus pensamentos viverem afastados de Deus. Um comentarista bíblico falando sobre esse problema, ele tem razão que ele diz assim, sem o conhecimento de Deus, tudo, em última análise, é vaidade, pois não há qualquer sentido e propósito em nada. Pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente, pois o entendimento está obscurecido. Então tudo é vaidade. Tudo aquilo que o ser humano pensa, tudo aquilo que o ser humano almeja, fora da participação de Deus, fora da presença de Deus, não passa de pura vaidade, não passa de pura inutilidade ou pura futilidade. Esse é o grande problema. Muitas pessoas estão vivendo vidas fúteis, vazias, porque Deus, que é o principal, não faz parte dessa vida. Assim vivem os pagãos, e Paulo está dizendo, não vivam como eles. Não vivam como eles, porque agora vocês conhecem a Jesus. Em segundo lugar, os incrédulos estão separados de Deus espiritualmente. Olha o verso 18 na sua Bíblia, ele continua argumentando assim,
tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concedeu. Olha que coisa. Tem uma tradução que diz assim: alheios da vida de Deus. Significa que vivem sem esperança, sem Deus no mundo, vivem separados de Deus, adoram outros deuses e abandonam o Deus vivo. Então olha só, quem tem a mente obscurecida e não entende o mundo de Deus, não entende o evangelho de Jesus, Paulo ele era categórico. Esse indivíduo está separado de Deus. Mesmo que pratique uma religião. Mesmo que creia numa divindade chamada Diana ou Artemis. Mesmo vendo de uma tradição religiosa. Segundo o apóstolo Paulo, essa pessoa está separada de Deus porque não entendeu. E se não há luz na mente, não vai ter fogo no coração. Se não há luz na mente, isso não vai ser traduzido como comportamento na vida para buscar a Deus. Por isso, estão separados, alienados de Deus. Isto é, ignoram a verdade de Deus, o que resulta na obscuridade espiritual voluntária e na cegueira moral. Eles se tornam cegos e alienados de Deus. Em Romanos capítulo 1, que Paulo escreveu, ele diz que Deus se deu a conhecer mediante a revelação geral na natureza, como vimos domingo passado. Mas a humanidade rejeitou essa revelação e preferiu voltar-se para a adoração de si própria e dos ídolos. Vocês se lembram? Domingo passado eu falei que Deus ele se revelou através da natureza, demonstrando o seu poder. Mas as civilizações escolheram deixar de adorar o Deus Criador para adorar a criatura ou a si mesmo. Aí entrou a idolatria no mundo. Por causa disso, muitas pessoas estão separados de Deus e, como diz o texto, por causa da ignorância em que vivem. Ignorância aqui, segundo Paulo, é quando a pessoa não consegue compreender o mundo de Deus. E aí, o pastor e reformador João Calvino, no início de sua obra, tem um livro muito importante chamado Institutas da Religião Cristã, ele diz acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus e não com o ser humano. O verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus. Eu concordo com ele. O verdadeiro conhecimento começa com Deus. E quem não conhece a Deus é escravo da sua própria ignorância. Que ignorância? Porque as pessoas, elas acreditam num Deus que não existe. Quando as pessoas não têm conhecimento bíblico, elas começam a fabricar na sua mente um Deus segundo a sua imagem. Um Deus segundo as suas emoções. Ou um Deus segundo as suas tradições, que não é o Deus das Escrituras. E aí vivem na ignorância, alienado de Deus, e este é o cenário do paganismo. Por isso que Paulo está dizendo, vocês, meus irmãos, não vivam como os pagãos, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí, em terceiro lugar, Paulo diz que os incrédulos são insensíveis moralmente. Porque olha só no verso 18, ele continua dizendo assim, olha só nas Escrituras, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, verso 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Presta atenção nessa expressão de Paulo. Pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis. Esse é o problema. A pessoa tem o seu próprio pensamento, porque está obscurecido. Está separado de Deus, está alienado de Deus. Vive na ignorância, porque não conhece os princípios de Deus. Aí, quando não há verdade absoluta, as pessoas se sentem livres para fazer o que quiser na vida. E começa a se envolver naquilo que Deus classifica como pecado. Então aquilo que é costume para um indivíduo, para uma sociedade, muitas vezes Deus classifica aquilo como pecado. E aí, isso produz no que na pessoa? Dureza de coração, coração duro,
porque não é flexível a palavra de Deus, e ao mesmo tempo, essa dureza se torna em insensibilidade. Essa palavra dureza que Paulo usa aqui no grego, ela vem de uma palavra, de uma pedra que era muito dura, era mais dura que o mármore. Mais dura que o mármore. Era tão dura que ele está dizendo o seguinte, que o coração de alguns chega a petrificar, se torna duro e insensível. O termo chegou a ter o sentido de perda de toda a capacidade sensitiva. Então, aquelas pessoas que não suportam ouvir a palavra de Deus, ou ouvir os conceitos de Deus na Bíblia, aí a pessoa se endurece e fica insensível. Paulo diz que a mente deles se tornou dura como uma pedra, a consciência ficou cauterizada, nesse coração duro como pedra, não há lugar para Deus. Então, amados, isso aqui é o raio-x da sociedade. Das pessoas que vivem no paganismo e que não conhecem a Deus. Um comentarista londrino chamado William Barclay, ele está coberto de razão quando diz, olha só, que o horrível do pecado e seu efeito petrificador. No começo a pessoa sente vergonha ao pecar, depois perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso e nem pesar. A consciência petrifica-se. Aí ele conta uma lenda mostrando essa ilustração, o quanto as pessoas são insensíveis ao pecado. Há uma lenda que retrata bem esse processo de petrificação. Essa lenda fala da dependência do álcool. Olha só que similidade. Conta a lenda que o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do macaco e do porco. Quando o homem começa a beber, sente-se bonito, atraente como um pavão. Depois, sente-se forte e valente como o leão. E em seguida, começa a fazer gracinhas e palhaçadas como um macaco. Mas no final, mergulha na lama como um porco. Esse é o processo do pecado. O estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. A consciência está abafada, a mente cauterizada e o coração endurecido. O passo seguinte é a conduta ultrajante, sem qualquer preocupação com padrões pessoais e nem sanções sociais. É a rendição desavergonhada a toda sorte de imoralidade. O que Paulo está dizendo? O que esse comentarista está dizendo? Que quando a pessoa não se importa com Deus, ela vai se tornando tão insensível que quando comete pecado não existe mais pudor, não tem mais vergonha. E a ausência de vergonha é tão grande que a pessoa nem se importa mais o que os outros vão pensar ou que Deus, que no qual vai nos julgar. Então, o paganismo, a vida pagã, leva as pessoas a uma vida insensível. As pessoas não querem saber de Deus, elas querem viver na prática do pecado, sentindo total prazer no pecado e não se arrependem e pensam que estão vivendo certo diante dos olhos de Deus. Pelo contrário, isso é paganismo. E Paulo está dizendo para os cristãos, não vivam como eles, porque hoje vocês têm um novo conceito. Em quarto lugar, ele destaca que os incrédulos são depravados em sua conduta, porque no verso 19 ele fala que os pagãos com avidez se envolvem em todo tipo de impureza. Isso é, os pagãos, eles se envolvem em tudo aquilo que é indecente, que é envergonhoso e que chega ao ponto de levar as pessoas a perderem o autocontrole, o domínio próprio. É aí que entra a escravidão do pecado. Esse é o grande problema. Essa palavra impureza, meus amados, é uma das palavras mais feias da lista de pecados do Novo Testamento. Porque ela trata da disposição para os prazeres, disposição que não aceita qualquer forma de disciplina e nem de autocontrole e não se importa mais com a opinião dos outros. Essa é uma coisa bem terrível. Bem terrível. Essa palavra avidez, ou desenfreada no grego, é pleonexia,
que quer dizer avidez arrogante, o execrável desejo de possuir, trata do desejo ilícito de possuir o que pertence ao outro, ou seja, o espírito pelo qual o homem está sempre disposto a sacrificar o seu próximo para satisfazer os seus caprichos. Pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo a que não se tem direito algum, sejam bens, sexo ou qualquer outra coisa. É o desejo de ter mais do que é devido, é a paixão de possuir sem qualquer consideração para o que seja justo, ou é o amor maligno de possuir aquilo que não lhe pertence. Então, essa avidez, essa vida desenfreada, é que leva as pessoas a uma vida de impureza, aquilo que Deus diz que é impuro. É impuro. Então, amados, aqui Paulo está trazendo essa realidade. Irmãos, vocês que são cristãos, vocês que amam a Deus, vocês que de fato seguem a Jesus e conhecem o evangelho dele, não vivam como os pagãos. Não tenham o mesmo estilo dos pagãos. Não tenham o mesmo estilo de uma sociedade pagã, secularizada, que não quer saber de Deus. Não tenham. Não tenham o mesmo conceito. Aí, ele muda a fala dele no texto. Porque agora, Paulo contrasta a vida do ímpio, do pagão, com a vida do cristão que aprendeu com Jesus. Porque olha só o verso 20 e 21 na sua Bíblia. Presta atenção que Paulo vem falando. Paulo fala assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então aqui, Paulo está definindo. Não é bem assim. Agora, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo. Não foi assim que Jesus ensinou para vocês. Que vocês, ao segui-lo, vocês podem viver de qualquer jeito, no pecado, na profanação, na inversão de valores. Não foi assim que vocês aprenderam com Jesus. Esse não é o Jesus que eu vos apresentei como apóstolo dele. Esse não é o Jesus das Escrituras. Então ele deixa bem claro, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Isso é, cada cristão aprendeu com Jesus. Cada seguidor de Jesus aprendeu com o próprio Cristo, por intermédio dos apóstolos. Mas ele coloca um suspense. Se é que, de fato, vocês ouviram falar dele. Porque Paulo estava suspeitando no século I que tinha pessoas que não eram convertidas, eram coniventes. Eram simpatizantes da fé cristã. Aqui, essa é a palavra. Não eram pessoas devotas que queriam seguir a Jesus, eram simpatizantes. Eram pessoas que queriam a bênção de Cristo, mas não queriam receber as advertências de Cristo. Eram pessoas que queriam as benesses de Cristo, mas não queriam ter uma vida de renúncia por amor a Cristo. Por isso que ele usa essa palavra. Se de fato vocês ouviram falar dele e nele foram instruídos. O que Paulo está dizendo aqui? Que cada cristão no século I era ensinado, era instruído, era discipulado. Então a igreja no século I era como uma escola que ensinava os outros cristãos a seguirem a Jesus. E ele diz assim, segundo é a verdade de Jesus. A verdade de Jesus. Aí eu te faço uma pergunta que é muito pertinente. Você conhece a verdade de Jesus? Você conhece? Deus havia quebrado o ciclo da morte ao dar a esses gentios uma compreensão do seu Filho e a sua obra em favor deles. A verdade de Jesus é a respeito da criação, da queda, da salvação, da consumação, da verdadeira vida com Cristo, o homem, do julgamento eterno, dos relacionamentos e do propósito de vida. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, não vivam como os pagãos, porque agora vocês aprenderam com Cristo e vocês conhecem a verdade de Cristo. E Jesus, em João capítulo 8, verso 32, ele falou uma frase que infelizmente foi politizada, mas tirando a política de lado, Jesus falou assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que conhece a verdade de Cristo vai ser liberto pelo poder de Cristo.
E é isso que Paulo estava trazendo na mente dos cristãos de Éfeso. Agora, gente, olha o verso 22 a 24, quando ele fala assim: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Agora preste atenção nesses três verbos: despojeis, renoveis e revistais. Preste atenção nesses três verbos que Paulo usou aqui. Aí, olha só, parte do que eles aprenderam quando conheceram Jesus foi que pertencer a Cristo envolve repudiar a velha vida. A velha vida passou, os velhos costumes, e adotar uma nova vida. A imagem é uma imagem de tirar roupas gastas, roupas sujas e se vestir de roupas novas. Isso é deixar aquela vida suja, aquela vida desgastada do passado, e agora é ter uma nova vida. Quem segue a Jesus. Do lado divino, é por iniciativa do próprio Deus. Nós somos recriados à imagem de Cristo, feitos vivos como Ele mesmo, enquanto estávamos mortos em transgressões e pecados. É Deus nos dando uma nova vida e nos recriando. Olha que interessante. É como se Deus estivesse recriando nós para termos uma nova vida e aquela outra vida está sendo sepultada. A velha natureza é quando a nossa vida estava envolvida e escravizada no pecado. Aí Deus, Ele vem, Ele nos renova, nos dando uma nova vida e um novo relacionamento com Deus. É nesse sentido. Do lado humano, nós respondemos à graça de Deus e nos apoderamos dessa nossa nova vida para torná-la nossa. Enquanto a antiga forma de existência Adão estava sujeita à corrupção, por quê? Porque antes nós fomos contagiados com o pecado de Adão, lá no jardim do Éden, e a Bíblia fala que nós nascemos pecadores. A nova existência em Cristo é continuamente renovada. Isso é, cada dia Cristo está renovando as nossas vidas. Enquanto a antiga vida era dominada pela cobiça, a nova vida é caracterizada pela retidão e santidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes, nós éramos escravos, alienados, ignorantes, não sabíamos quem era Deus, nós acreditávamos num Deus fabricado pelas nossas mentes. Mas agora que Deus nos alcançou pela sua graça e nos converteu, Ele nos deu uma nova vida. Então o que Paulo está dizendo é o sentido de tirar roupas velhas e sujas e jogar fora aquela vida. E agora a gente se reveste colocando roupas novas para uma nova vida. Ele usa essa metáfora dizendo o seguinte, que quem é cristão, ele vai deixar a antiga vida, e quem é cristão agora vai viver uma nova vida com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então a palavra despojei significa remover, como tirar roupas velhas e sujas. Isso descreve o arrependimento do pecado e a submissão a Deus no momento da salvação. Arrependimento. Então o cristão, meus amados, ele chega diante de Deus e fala: Deus, eu me arrependo da vida que eu tive. E quando as pessoas falam eu me arrependo, não é porque teve uma vida imoral, não. É por causa do orgulho. As pessoas que pensam que são bons o suficiente para ir para o céu ou para seguir a Deus porque nunca cometeu um crime. Isso é orgulho. E a Bíblia fala que o nosso orgulho é manchado pelo nosso pecado. A nossa ética é manchada pelo nosso pecado, e tanto o criminoso como o ético, ambos estão separados de Deus. Ambos. Tanto o criminoso como a pessoa mais ética que você já conheceu na vida. Ambos, se não têm conhecimento de Deus, se não estão seguindo a Jesus, estão separados de Deus. Separados. Porque a Bíblia fala que não são as nossas boas obras que nos levam a Deus. Mas sim, quando nós entendemos aquilo que Deus fez por nós, através do seu Filho, em nosso favor. E quando ele fala assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, a salvação envolve a mente.
que é o centro do pensamento, do entendimento, da crença, bem como da razão e da ação. Quando uma pessoa se torna cristã, Deus concede a ela uma completa e nova capacidade espiritual e moral que uma mente separada de Deus jamais poderia alcançar. A pessoa começa a entender quem é Deus e o que Ele quer de nossas vidas. E aí, nós nos prostramos diante de Deus e falamos a Deus aquilo que Jesus nos ensinou. Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E quando ele usa essa expressão, vos revistais no novo homem, a renovação da mente na salvação não traz simplesmente uma renovação de caráter, mas uma transformação do velho ser um novo ser. Ele transforma vidas e nos dá uma nova vida. Aí quando ele fala assim, gente, terminando, criado segundo Deus. Então é Deus que cria isso no coração humano. É Deus que converte. É Deus que coloca um novo desejo no coração da pessoa de seguir a Cristo. Ele diz assim, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando ele fala justiça, ele está dizendo que Deus ele nos capacita a cumprir a segunda tábua da lei, que são os mandamentos em relação ao nosso próximo. E quando ele fala em retidão, ele está dizendo que Deus nos capacita a cumprir a primeira tábua da lei, que tem a ver com o nosso compromisso com Deus. Então a primeira tábua da lei, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da primeira tábua, fala do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos fala do nosso relacionamento com o nosso próximo. Então Paulo ele usa a palavra justiça e retidão, dizendo o seguinte, que Deus ele faz da gente novas pessoas, apesar de pecadores, e ele nos capacita a obedecê-lo e a viver em justiça e retidão procedentes da verdade. É Deus dizendo assim, eu capacito os meus filhos, eu habilito os meus filhos a me amarem, a me obedecerem e a viverem para mim. Esta é a característica do cristão. Amém, gente? Fez sentido? Vocês entenderam como é diferente a vida do pagão e do cristão? A vida do pagão e do cristão. Mas uma pergunta que você precisa pensar nessa noite, você precisa sair dessa igreja pensando nisso. Você é um pagão ou um cristão? Você é um crente ou um descrente? Você é um seguidor de Jesus ou você é um ímpio? Porque, diante dessa explicação, eu quero fazer 2 aplicações, eu vou encerrar aqui. 2 aplicações. O que esse texto tem a ver conosco? Os cristãos do século XXI. Os cristãos dos dias de hoje. Eu destaco aqui 2 lições para as nossas vidas. 2 lições. Por quê? O texto fala da vida antiga e da nova vida. O texto retrata aqui de uma antiga vida e de uma nova vida. A antiga vida era no paganismo. A nova vida é no cristianismo, segundo a verdade de Jesus. Agora presta atenção. A vida antiga sem Cristo, ela é caracterizada por alienação. Entenda, todas as pessoas que não seguem a Jesus, todas as pessoas que não entenderam o Evangelho, todas as pessoas que foram convertidas, que não foram convertidas, estão separados de Deus, mesmo tendo uma religião. Porque a Bíblia é bem clara que a religião, ela não tem o potencial de nos levar a Deus, apesar da religião ter como nome religar a Deus. A Bíblia diz que o único que nos religa a Deus, a ter relacionamento com Deus, é Jesus. Por isso que em João 14,6 Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando ele fala ninguém, ele está fechando todas as brechas, ninguém. Conhecemos a Deus, nós temos comunhão com Deus só através de seu Filho amado Jesus Cristo. E nem Paulo tinha a prerrogativa de dizer, olha, vocês vão conhecer a Deus através de mim. Não, vocês conhecerão a Deus através da verdade de Jesus. Alienação. Há muitas pessoas alienadas. Apesar de bem informadas, apesar de serem bem religiosas, estão alienados de Deus. Aí tem os religiosos alienados, e tem aqueles que não têm religião nenhuma,
mas de qualquer forma estão alienados. Estão separados de Deus. Essa é a vida do pagão. Segundo, obstinação. É uma outra característica de uma vida antiga. Obstinação é a pessoa que tem um coração duro, como pedra, mais duro que um mármore, e que não quer saber. Não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer saber da igreja, não quer saber da verdade do evangelho, não quer saber sobre a consequência do pecado, obstinado. É a pessoa que está fechada. Ela está fechada a qualquer possibilidade de Deus. Obstinação, tem muita gente assim. Outra característica de uma vida antiga é a incredulidade. E a incredulidade aqui não é só a pessoa que diz assim, eu não creio. Não creio. A incredulidade também é reconhecer que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. Isso é incredulidade também. Não adianta nada crer que Deus existe, não adianta nada crer que Deus é bom e ter uma vida totalmente indiferente. Não se importando com Deus. Não se importando. Isso também é incredulidade. Uma outra característica da vida antiga é a ignorância. Meus amados, o conhecimento começa com Deus. E o conhecimento de Deus está estampadas nas páginas das Escrituras. Se nós não conhecermos a Bíblia, nós somos ignorantes espiritualmente falando. E quando a pessoa não conhece as Escrituras, ela não conhece os absolutos de Deus. Então muitos vivem na ignorância. Outra característica, a insensibilidade. Isso é, as pessoas... Gente, nós estamos vivendo uma sociedade de ponta cabeça. Aquilo que é errado, as pessoas estão chamando de certo. Aquilo que é amargo, as pessoas estão chamando de doce. Há uma inversão de valores na sociedade que se separou de Deus. E aí a insensibilidade é tão grande que as pessoas, elas vivem no pecado como se fosse normal aquilo. E a pessoa sabe, Deus colocou dentro de nós um tribunal chamado consciência. E a pessoa sabe que está vivendo errado, mas continua vivendo errado. E ainda se justifica e se protege dizendo, eu estou vivendo de maneira certa, eu estou vivendo segundo os meus pensamentos. Insensibilidade. Essa é a marca do pagão. O pagão é insensível. E aí leva ao último estágio, a imoralidade. Começa a se envolver naquilo que é imoral. Naquilo que é imoral. Naquilo até que os nossos pais sempre nos disseram, é errado. E os filhos preferem viver no errado. Imoralidade. Imoralidade. Essa é a vida antiga. Quem vive nessas características está escravizado pela vida antiga, está separado de Deus, não conhece a Deus, não conhece o Evangelho, está escravizado pelo seu próprio pecado. Esta era a preocupação de Paulo, não vivam como os pagãos. Vocês eram isso, vocês viviam, mas agora vocês conhecem a Cristo. A Cristo. E agora eu falo para vocês, a vida nova em Cristo, ela é caracterizada por instrução. Por isso que Paulo falou, olha, não foi assim que vocês aprenderam com Cristo, se de fato vocês ouviram dele e foram instruídos. Todo cristão é instruído pela palavra de Deus. Então, nós ensinamos, nós pregamos, nós discipulamos, nós ensinamos para que as pessoas, através das suas mentes, esclarecidas pelo Espírito Santo, venham entender o que significa viver com Deus, de fato. Instrução. Instrução. Todo cristão recebe uma santa instrução para viver segundo a vontade de Deus. Instrução. A segunda característica é a abnegação. A vida do cristão, gente, é uma vida de renúncia. É uma vida de abandono de pecados. Aquilo que Deus fala como pecado, eu preciso abandoná-lo porque eu tenho os meus pecados. E eu preciso abandoná-los porque o pecado nos separa de Deus. O pecado promove consequências dolorosas na nossa vida e na eternidade, quando morremos. Então a vida do cristão é uma vida de abnegação, de renúncia. De tal maneira que em Mateus 16, 24, ele falou assim, olha, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
E ele continua, ele diz assim, porque todo aquele que tentar salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, vai achá-la. E ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? É uma vida de abnegação. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem como seguir a Jesus se você não abandona os seus pecados. E você sabe o pecado que é. O Espírito Santo nos guia em todo o entendimento, nos mostrando aquilo que praticamos. A vida nova em Cristo é caracterizada por uma renovação, é novas roupas, metaforicamente falando. É uma vida nova. É uma vida nova. Por isso que Paulo falou em 2 Coríntios 5,17, Paulo falou assim que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criação, foi recriado. Deus colocou um desejo no coração de cada cristão para andar com Deus. É uma vida renovada. A vida nova em Cristo é uma vida de conversão. Sabe o que é conversão, gente? É quando a pessoa ela recebe de Deus arrependimento e fé. Arrependimento é mudança de mente. Começa aqui. É quando a pessoa reconhece que está perdido, que está perdida, que está separado de Deus, e pela fé que a pessoa recebe, ela começa a entender, ela para de confiar em si e passa a confiar naquilo que Deus fez por nós. E o que Deus fez por nós? Ele enviou o seu Filho ao mundo para que fosse sacrificado na cruz do Calvário, para que na cruz do Calvário ele recebesse os nossos pecados, e Jesus pagando pelos nossos pecados, ele nos salvou através do seu sangue, atribuindo em nós o perdão de Deus, a salvação e o relacionamento com Deus. Isso é conversão, é mudança de direção. Antes nós éramos pagãos, mas agora Deus ele mudou a direção dos nossos corações e agora somos cristãos e vivemos com Jesus. E aí, a vida nova em Cristo é caracterizada por santificação. Quando eu falo de santificação, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de vida com Deus. Gente que ama a Deus. Gente que deseja a Deus. Gente que se preocupa em ter uma vida com Deus. Isso é santificação. É por isso que o grande apóstolo Pedro, ele escreveu em sua primeira carta, capítulo 1, verso de 13 a 16, olha só o que ele escreveu. Por isso, preparando o seu entendimento, usando a mesma palavra de Paulo, sejam sóbrios, e espere inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha só, a mesma palavra que Paulo usou. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha, Pedro está ensinando a mesma coisa que outrora Paulo estava ensinando. Deus escolheu vocês, perdoou vocês através do sacrifício de Jesus e Ele separou vocês para viverem com Ele. Então vivam em santificação. Não vivam como pagão, lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua parentela, lá onde você estuda, lá onde você leciona. Não vivam como pagão, porque você é um cristão, você conheceu a Jesus. E a nossa santificação, ela é comprovada pela nossa vida. Pela nossa vida. É isso que Paulo estava dizendo e Pedro estava dizendo. E eu encerro aqui com João. O apóstolo João entendeu a mesma coisa que Paulo e Pedro entenderam. Ele escrevendo a sua carta, 1 João, capítulo 2, 15, 17, olha só o que o apóstolo João escreveu. Não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem com os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que João está dizendo? Olha, esse mundo, esse paganismo vai passar, mas as consequências vão ficar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe por quê? Porque aquele que ama a Deus e faz a vontade de Deus e vai a óbito,
Ele fecha os seus olhos para essa história. Ele abre os seus olhos na eternidade. E ele encontra Jesus nos céus. E ele diz assim: valeu a pena seguir a Jesus. Valeu a pena. Agora eu entendo a sua graça e eu entendo os seus planos que foram realizados em mim. Amém, gente? Entenderam? Então saia daqui pensando, olha, você é um pagão ou um cristão? Você está na antiga vida? Ou você já encontrou a nova vida? Olha, você só vai encontrar uma nova vida quando você entregar sua vida a Jesus. Quando você reconhecer que você é um pecador ou uma pecadora. E quando você confiar não em você, mas naquilo que Deus fez por nós na cruz. Não confie na sua ética, não confie na sua cultura, não confie na sua religiosidade, não confie nas suas boas obras, porque isso não vai resolver o seu problema, chamado pecado, que nos separa de Deus. O que nos leva a Deus é aquilo que Jesus fez por nós. E Paulo falou: não vivam como os pagãos, mas vivam segundo a verdade de Jesus. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus nos ajude. Que Ele nos ajude a ter uma nova vida, conforme os padrões que Ele determinou. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai santo, primeiramente, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Somos pecadores, somos errantes, pisamos na bola. Ó Deus, o Senhor nos conhece. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar a antiga vida pagã. Ilumina as nossas vidas, dai-nos, ó Deus, uma nova vida em Cristo, transformado por Cristo. Ó Pai, que cada um que está aqui, cada um que está em casa assistindo, possa ter essa experiência de conversão do alto, novo nascimento. Ó Deus, opera isso em cada coração, ó Pai. E livra-nos da antiga vida, livra-nos dos nossos pecados que nos atormentam, que nos escravizam, e ajuda-nos, ó Deus, a viver essa nova vida que Cristo nos proporciona, que foi realizada ali na sua morte, lá na cruz, nos redimindo, nos perdoando e nos reconciliando contigo. Ó Pai, abençoe a cada um de nós. Nós dependemos de Ti, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver em santificação, na justiça e retidão. Ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu amor, ajuda-nos a andar contigo. Nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.